Já imaginou uma cidade onde 90% das calçadas estão fora dos padrões? Pois é, isso acontece aqui em Goiânia e foi constatado a partir de um levantamento solicitado pelo Ministério Público Estadual. Estas irregularidades nas calçadas é o assunto de hoje no quadro Nossa Cidade. Nem sempre os pés que passam pelas calçadas goianienses encontram um caminho livre. Dos mais de 800 bairros da capital, praticamente todos têm problemas que se transformaram já em processos registrados na Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação. São cimentos quebrados, passeio público que vira estacionamento, desníveis que impedem a passagem do pessoal e incomodam muito. O ideal é que as calçadas tenham pelo menos 1,20 m livre para o pedestre andar. Como essa aqui, por exemplo, que a gente até mediu, ela tem um pouquinho mais, tem 2 metros, mas infelizmente ela é uma exceção. Exceção mesmo. O Ministério Público de Goiás fez um levantamento e descobriu que pelo menos 90% das calçadas estão fora dos padrões da Associação Brasileira de Normas Técnicas. O setor universitário é um dos campeões nessa lista aí. E em apenas 5 quadras encontramos mais de 20 calçadas irregulares. E olha, é impossível andar em algumas delas. Até aquelas que foram bem cuidadas, com jardim na frente e tudo mais, estão irregulares. O que fazer para resolver esse problema? Olha só, será que tem como solucionar esse problema? Para saber o que pode ser feito ou então diminuir essa situação, eu converso agora com o Célio Nunes, que é gerente de fiscalização da Secretaria de Planejamento aqui da capital. Oi, Célio, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Lírio, tudo bem? Boa tarde aos telespectadores aí da PUC TV. Estamos aqui à disposição para tentar, solucionar esse problema ou começar saber, pelo menos. Né? Célio, como é que pode ser feito? Um levantamento como esse, com 90% das calçadas da capital com irregularidades, é um número bem alto. Isso aí lembra muito aquela história do cara que chegou no local e ninguém calçava sapato. Ele falou, nós não vamos vender sapato. No entanto, assim, por outro lado, nós temos muita coisa para fazer e estamos dispostos. É uma pena, realmente. Porque a fiscalização, pelo quadro de fiscais que a gente tem, logicamente a gente não consegue chegar a esses 90%. Mas oportunidades como essa aqui a gente aproveita para que as pessoas tomem conhecimento, porque esses que a gente está chegando até eles, a gente percebe que existe uma desinformação. E na medida que a gente leva essa informação, eu acho que que conserta, que a gente às vezes notifica, que intima, existem outros tantos que o fazem sem que precise ter essa intimação. Né? Então, o trabalho de vocês é verificar essas calçadas irregulares e também aqueles casos que a gente tem aí de pessoas que ocupam as calçadas? Seria essas duas questões? A gente olha essas questões todas. Por exemplo, a gente tem a questão da fiscalização da área pública, que é quando a pessoa usa calçada com coberturas, às vezes fechando com paredes, isso aí caracteriza já uma invasão de área pública. É uma ocupação, né, praticamente. É uma ocupação. Agora a gente tem o passeio irregular, que este é feito a questão do rebaixamento do meio-fio, dos buracos que foram mostrados aí. Tem casos, por exemplo, de árvores que foram mostradas aí também, que elas são no meio do passeio. Então você fica assim, tem hora que a gente estava participando de um grupo lá, tem um grupo que é estudioso no assunto, ligado ao pessoal da mobilidade, acessibilidade, e que, numa oportunidade, eu falei, gente, vai ter uma hora que talvez a gente tenha que fazer uma opção, ou é a árvore, ou é o pedestre, ou a pessoa que tem uma mobilidade reduzida. Então, tem casos que foram mostrados onde a calçada tem menos de 1,5 m, que você pode até ter uma situação de 90 centímetros, ser a largura mínima necessária para que talvez não um cadeirante, mas um portador de muletas e tal, possa passar. Então, o ideal nós temos, que seria uma calçada bem larga, onde você teria, no decreto que foi aprovado agora recentemente, criou a ideia de 3 faixas na calçada. Uma faixa de acesso, uma faixa livre e a faixa de serviço. O que seria isso? Na faixa de 60 a 1 metro, mais ou menos, você teria a faixa de serviço, onde tem um rebaixamento do meio-fio, onde fica uma lixeira, o poste, a árvore. A faixa de 1,5 m, você teria totalmente livre. Essa faixa de 1,5 m seria casada assim, entre um lote e o outro, para que a gente fizesse um corredor de faixa livre. E, tirando esses 60 a 1 metro e mais esse 1,5 m, sobraria ainda uma faixa de acesso, que você poderia fazer um jardim, ter plantas, árvores assim de pequeno porte, né? Alguma coisa. Esse é um projeto, Célio? Esse já tem até o decreto. Já está sendo implantado para essas novas construções? Já está, inclusive, na aprovação de projeto.
Anteriormente, a aprovação, a pessoa colocava que a calçada tinha 3% de inclinação, que o desnível entre ela e a calçada do vizinho não existia, né? Era 0 e 0, para dar continuidade. O andamento. E calçava totalmente. O fiscal, na hora que ele vai fazer uma vistoria de um ABITS, que agora é chamado de certidão de conclusão de obras, ele tem que conferir o projeto com o que está executado. Então, a pessoa, apesar de aprovar o totalmente calçada, na execução já era comum, às vezes, ele deixar, às vezes, uma faixa ajardinada, o que é bom para a questão da permeabilidade, né, que a gente precisa muito com relação às chuvas, até um conforto térmico também para a cidade, que tem ficado muito quente. Mas, enfim, agora, na aprovação de projeto, já está sendo colocada essa possibilidade das faixas na tomara que isso aconteça mesmo, Célio. Todo mundo espera isso aí. Célio, eu acho que uma pergunta que todo mundo fica querendo, né? Quando vocês vão, fiscalizam, detectam a irregularidade, é gerada uma multa? É isso? E as pessoas, elas pagam isso, elas deixam correr? Porque a gente quer, a população quer cobrar isso também, né? É lógico, a gente tem feito um trabalho mais de conscientização. A gente, a partir dessas imagens aí, inclusive a gente gostaria que as pessoas nos reportassem também via denúncia. A denúncia pode ser feita no próprio site da Prefeitura, goiania.gov.br, tem um atendimento ao cidadão 156, você mesmo pode entrar, coloca lá passeio irregular, vai preenchendo endereço, tudo, pode anexar uma foto. A partir disso aí, a gente pode fazer uma vistoria ou você vê como essa foto ela é tão elucidativa, a gente quase pode, a partir da própria informação do contribuinte, gerar uma intimação para que o interessado cumpra a legislação. A partir de quando ele cumprir a legislação, na nossa notificação, a gente pode colocar um link também, um e-mail, que ele pode nos repassar a foto da calçada já corrigida. Então, nós seríamos o intermediário entre o cidadão que detecta uma irregularidade e o cidadão que atende a nossa intimação. Ai, que bom. Dando uma só, celeridade. A gente tem que encerrar, mas só rapidinho. Pode ser feita uma denúncia anônima? Não tem problema Pode. não? Inclusive o site a gente fez uma mudança agora recentemente, porque as pessoas têm muito receio de colocar o nome, gerar algum tipo de perseguição. Então o site, a denúncia, você pode ter um campo lá que você fala assim, você quer fazer anônima ou identificada. Okay. Então aí abriu essa possibilidade. Se tiver tempo, a gente fala de multa ainda. Ai, mas não dá mais tempo. Nosso tempo foi rápido. É tanta 200, coisa que a gente quer conversar. Só para você saber, é de 200 a 24 mil reais. Ah, olha só, isso é interessante. A gente espera não precisar dessa multa para ninguém. Usa o dinheiro para corrigir a calçada. Com certeza. Ganha quem está fazendo, ganha toda a população da cidade. Vale só lembrar, site da Prefeitura de Goiânia, goiania.gov.br, ou então temos também o telefone 156, pode fazer a denúncia, é anônima e vai contribuir muito para toda a cidade, para toda a população. Célio Nunes, muito obrigada pela participação aqui no TJ Goiás. Eu que agradeço e estamos à disposição. E a gente espera que você volte aí dando notícias boas, que com certeza. Tudo foi resolvido. Vamos trazer na próxima um exemplo de calçadas antes e depois das correções. Ai, traga mesmo. Tá bom, vou ficar esperando. Obrigada.